Fala galera, professor Eduardo Sampaio, seu orientador de matemática, aqui ó, no Zero Dúvida. Vamos aprender um pouco de cálculo? Derivadas, parte 1, hein? Objetivos dessa videoaula: definir, a partir de uma interpretação geométrica, a derivada de uma função. Expor as derivadas elementares. Vamos começar com o que carinhosamente eu chamo de sentimento matemático da derivada. Imagine uma função quadrática, onde nós tenhamos uma reta secante. Isso, uma reta que vai intersectar a minha parábola em dois pontos. Como que eu escrevo a equação de toda e qualquer reta? Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. x0 e f de x0, que é o y0, são coordenadas de um ponto conhecido. Qual é o coeficiente angular dessa reta? É o ΔY sobre o ΔX. O interessante, o sentimento, é que eu avanço um pouquinho para a direita, então meu x0 ganha um fator, que eu estou chamando de h, e eu vou ter a função nesse novo ponto, o f de x0 mais h. O sentimento é pensar que a reta secante vai começar a inclinar de maneira que eu aproxime esses pontos, de tal forma que mude a inclinação até que a minha reta secante se torne a reta tangente. Vamos a uma animação. Coeficiente angular da reta tangente. Vamos perceber que à medida que o h vai diminuindo, que era a distância entre x0 e x0 mais h, o h vai diminuindo, a minha reta secante ela vai se aproximando da reta tangente. Então, quem será o coeficiente angular da reta tangente? O m de t, o limite da diferença de y, que era o f de x0 mais h, menos o f de x0, sobre a diferença de x, que é h. Agora, o que teve que acontecer para que a minha reta secante se tornasse a reta tangente? A gente teve que ir diminuindo essa distância h, fazer com que o h tenda a zero. Essa é a ideia de derivada, descobrir o coeficiente angular da reta tangente. Reta tangente, temos uma parábola. Reta tangente no ponto A. Vamos ter uma reta que vai encostar no ponto A, vai tocar em apenas um ponto. Nós vamos determinar executando a derivada. O problema é que às vezes a questão pede a reta tangente e outras questões pedem a reta normal. O que é a reta normal? A reta perpendicular à reta tangente. E aí vale lembrar que quando as retas são perpendiculares, o produto entre os seus coeficientes angulares dará menos 1. Então, vamos a um exemplo. Tem uma função f de x igual a ré de x. F de x igual a raiz de x. Se o x vale 4, raiz quadrada de 4 é o 2. Se eu recuo de um fator t, o 4 vai ser 4 menos t. 4 menos t vai ter o f de 4 menos t, que vai ser a raiz quadrada de x. Então, por exemplo, no dia que ele for apresentado isso, alguns alunos olham e falam, ih, uma questão de limite. Não! Quem é o 2? É a raiz quadrada de 4. Então, o que está sendo feito é o limite da raiz quadrada de 4 menos a raiz quadrada de 4 menos t sobre t. Mas quando t tende a diminuir muito, o t tende a zero. Na verdade, isso que nos foi apresentado como limite é a derivada da função no ponto 4. Mais à frente, nós aprenderemos a fazer a derivada do raiz quadrada de x e vamos aplicar no ponto 4. Isso está num determinado exemplo. Outro exemplo, a função raiz cúbica de x. Só que antes nós pensamos em reduzir t unidades. Agora nós vamos pensar em avançar t unidades para você perceber que vai dar no mesmo. Então, se a função é raiz cúbica de x,
e eu penso em 5, ao colocar 5 no lugar do x, eu tenho f de 5, que é a raiz cúbica de 5. Quando eu avanço t unidades, o que era 5 vira 5 mais t, e eu aplico na função, eu vou ter o f de 5 mais t, que vai ser a raiz cúbica de 5 mais t. Só que, em alguns momentos, isso aqui nos é apresentado. E aí você olha e pensa que é uma questão de limite, mas você tem que ter esse sentimento por trás. Limite de uma função menos outra, aonde só muda a variável, e esta tende a zero, é o sentimento da derivada. Então, isso aqui está sendo apresentado, mas na realidade, eu não preciso calcular o limite. Eu interpreto tudo como sendo a derivada no ponto 5 de uma função que é a raiz cúbica de x. Então, mais adiante, quando nós trabalharmos com as derivadas elementares, nós faremos a derivada do raiz cúbica de x aplicando 5 ao valor de x. Derivadas elementares. Se a função for uma função constante, derivada da função constante, 0. Função afim. Derivada da função afim, a constante some. E o AX, sobra só o A. Derivada do seno. Se a função for o seno, derivada do seno é o cosseno. Se a função for o cosseno, derivada do cosseno é o menos seno. Se a função for o log de x na base zero. Se a função for o logaritmo neperiano de x, a derivada do logaritmo neperiano de x é o inverso de x. Atenção, pode ser chato nesse momento, mas para que você possa avançar na derivada, é super importante que você guarde, que você decore as derivadas elementares. Nós não teremos a demonstração de todas aqui. Eu demonstrarei 2. Mas é importante que você vá lá no banco de questões. Isso mesmo, o Zero Dúvida tem um banco de questões para tirar e ampliar a sua musculatura pedagógica. E nós temos uma coisa chamada Você que Pede. Se você tiver qualquer dificuldade, entre em contato conosco, estaremos conectados tirando a sua dúvida. Seguindo, se a função for k vezes a outra função, a derivada do f é k vezes a derivada do g. Muito importante, função x elevado a alguém. Nós vamos precisar, hein? Derivada dessa função, cai o expoente, repito x, e no novo expoente eu tiro uma unidade. Vamos lembrar lá daquele exemplo? Raiz de x. Raiz de x é x elevado a meio. Derivada no ponto 4. X elevado a meio. Cai o meio, vamos aqui, ó. Raiz de x. X elevado a meio. Cai o meio. E dele eu tiro uma unidade. Ou seja, x elevado a menos 1 meio. Logo, o x elevado a 1 meio vai aparecer no denominador. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Aplico o 4. É botar o 4 no lugar do x. Raiz quadrada de 4, 2, vezes 2, 4. Ok? Podemos fazer a mesma coisa com a raiz cúbica de x. Os dois exemplos para a gente demonstrar lá o sentimento da derivada. O aluno às vezes pensa que está fazendo a conta de limites, que a questão é de limites, e na verdade é de derivada. E a gente aprendeu que era a derivada do raiz cúbica de x, ou seja, a derivada do x elevado a 1/3. Como é que eu faço a derivada do x elevado a alguém? Cai o expoente, desse expoente eu tiro uma unidade, então isso aqui vai ficar 1/3 vezes x elevado a menos 2/3, ou seja, 1/3 vezes 1 sobre x elevado a 2/3. X elevado a 2/3, expoente fracionário, raiz, denominador é o índice, numerador é o expoente. Por isso que dá
1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Aplica o 5. No lugar do x, 5 ao quadrado, que vai dar o 25. f de x igual a elevado a x. A derivada da função a elevado a x é o próprio a elevado a x ln de a. Se a função for a tangente de x, essa aqui demonstraremos mais adiante. Derivada da tangente será secante ao quadrado. Se a função for log de x na base a derivada será 1 sobre x ln de a. Função sendo e elevado a x, lembrando número de Euler. A derivada é o e elevado a x. Atenção, ln de e. Porém, o ln de e é o log de e na base e, por isso que isso aqui vai dar 1, ok? A derivada do a elevado a x é o a elevado a x ln de a. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. E aí vem as derivadas trigonométricas. Se a função for a cotangente, sua derivada é menos cossecante ao quadrado. Se a função for a secante, sua derivada é o produto entre secante e tangente. Se a função for a cossecante, sua derivada é menos cossecante vezes cotangente. Atenção, a ordem dos fatores não altera o produto. E aí vem, outras funções trigonométricas. Função arco tangente x, derivada 1 sobre 1 mais x2. Função arco seno de x, derivada 1 sobre raiz de 1 menos x2. Função arco cosseno de x, derivada menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Teremos algumas aqui que nós demonstraremos. Essa 17 nós demonstraremos. Mas é super importante que você guarde essas coisas. Eduardo, mas por quê? Cara, isso vai agilizar a resolução nas provas da sua faculdade, se você fizer área tecnológica, nos seus concursos como Escola Naval, como EFON. Eu brinco com a galera que assistiu lá a última versão de Karate Kid, Bota casaco, tira casaco. Mas por que eu estou fazendo isso? Faça isso. Isso vai ser importante para a tua vida no Karatê. Guardar todas as derivadas será importante para a sua vida no desenvolvimento do cálculo. Então, vamos começar a brincar, mas é importante que a gente trabalhe com uma observação. A derivada da inversa de uma função é o inverso da derivada da função naquele ponto. Caramba, o que é isso? Se x é uma função inversa, a derivada da função inversa é o inverso da derivada da função. Isso será importante, porque quando você falar x igual ao cosseno de alguém, vou derivar a função. A derivada da função é mole, é uma derivada elementar. Derivada do cosseno é o menos seno que você decorou. Aí você, e aí? Se x é o cosseno de alguém, esse alguém é o arco cujo cosseno é o x. Então, pela definição, eu quero descobrir a derivada da função inversa. A derivada da função inversa é o inverso da derivada da função. A derivada do arco cosseno vai ser o inverso da derivada do cosseno, menos seno de y. Só que existe uma incompatibilidade, x e y. Eu tenho que melhorar isso. Então, vamos lá. Tenho que lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Com isso, eu posso substituir esse seno. Fazendo o quê? No lugar do seno, o menos, eu botei para cima. No lugar do seno, raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Mas atenção, quem é o cosseno? É o cosseno de y é o x. Por isso que a derivada do arco cosseno vai ser o menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Mas fundamental que tenhamos essa observação. A derivada da função inversa é o inverso da derivada da função. Propriedades operatórias das derivadas. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada da diferença, diferença das derivadas até y, fácil.
derivada do produto. Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Será muito útil mais à frente em integral, quando nós estivermos falando da técnica de integração por partes. Derivada do quociente, derivada do de cima multiplicado pelo de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Aqui mais complexo. Tem que dar um pause, tem que copiar, estudar à distância não é simples, tem que ter muito foco. Sentiu dificuldade? Volta. Não está conseguindo avançar? Entre em contato conosco. Não esqueça, aqui tem o Você que Pede. Exemplos. Função x ao quadrado cosseno x. Derivada da função, derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do primeiro, cai o 2, tira uma unidade do expoente. Derivada do segundo, derivada do cosseno, é o menos seno. Morreu. G de x igual a seno de 5x. Cuidado, que eu tenho uma função que é composta, ou seja, a derivada dessa função, derivada do seno é o cosseno, mas eu tenho que derivar o que está entre parênteses. Derivada do 5x é o 5. Então, a derivada do seno de 5x é o 5 cosseno x. Tangente. Vamos demonstrar a derivada da tangente. G de x igual a tangente. Qual vai ser a derivada da tangente? Primeiro eu vou lembrar que a tangente é seno sobre cosseno. Então, eu vou derivar a função, eu vou derivar uma fração. Derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima pela derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. A derivada do seno é cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. A derivada do cosseno é menos seno. Menos seno vezes menos seno é seno ao quadrado. E aí você já se sacode, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. O inverso do cosseno é a secante. O inverso do cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado. Por isso que a derivada da tangente vai dar secante ao quadrado. Bizu, hein? Y igual a x elevado a x. Quero fazer a derivada da função. A derivada do x elevado a x. Aqui é muito interessante você aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados. Porque existe uma propriedade do log que faz o expoente descer. E agora eu vou derivar toda a função. O y é o meu f de x. Só apliquei o logaritmo neperiano dos dois lados. Agora eu vou derivar toda a expressão. Derivada do ln de alguém é o inverso do alguém vezes a derivada desse alguém. Derivada do produto, derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então eu quero a derivada da função. Eu quero o y'. Quem está dividindo passa para o outro membro multiplicando. Derivada do x vai dar 1. 1 vezes ln é o ln. Derivada do ln é 1 sobre x, vezes o x vai dar 1. Por isso que a derivada do x elevado a x será o próprio x elevado a x que multiplica 1 mais ln de x. Então vai o bizu. Toda vez que você tiver uma função no expoente, super interessante aplicar logaritmo neperiano dos dois lados. Encontrar a derivada segunda da função. O que é isso? Tranquilo. Primeiro eu faço a derivada primeira. Derivada do x é 1. Derivada do dobro de arco tangente é 2 vezes. Derivada do arco tangente, 1 sobre 1 mais x2. O que é a derivada segunda? É a derivada da derivada primeira. Quando eu fizer a derivada segunda, qual é a derivada de uma constante? 0. Então, na verdade, estarei derivando essa fração. Derivada de uma fração, derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima, que multiplica a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Derivada de uma constante, 0. Isso aqui vai sumir. Então, eu vou ter
menos 2 vezes a derivada desse cara de uma constante é zero, de x2 vai ser 2x, vezes menos 2, menos 4x, sobre 1 mais x2, tudo isso ao quadrado. Então, derivada segunda, eu farei a derivada primeira, depois eu farei a derivada da derivada primeira, eu terei a derivada segunda. Vamos lá. Uma função que depende de uma fração, onde eu tenho vários termos, vários carinhas entre parênteses. Aqui também é interessante aplicar ln dos dois lados. Por quê? Porque o logaritmo tem a propriedade de fazer o expoente descer e o logaritmo de uma fração tem essa flexibilização. ln do f de x. Do outro lado, ln do numerador com o 2 caindo do expoente. Log de uma fração é log do de cima menos o log do de baixo. Então vai ficar ln do x mais 1, o 2 caindo do expoente, menos o ln do x mais 2, menos o ln do x mais 3. E agora, quando eu derivar a função, a derivada do ln é o inverso da função vezes a derivada da função. Atenção, eu nunca inverto apenas, eu derivo também a função. E a derivada de cada ln será o inverso. 2, derivada do ln de x mais 1, o inverso de x mais 1. Menos derivada do ln de x mais 2, o inverso de x mais 2. Menos derivada do ln de x mais 3, o inverso de x mais 3. Não apareceu nada, porque quando eu derivo o que está aqui dentro, sempre vai dar 1. Então, o objetivo era encontrar a derivada da função. F de x, que está dividindo, passa para o outro membro multiplicando, e eu só reproduzi esse termo, que multiplica toda essa parcela, ok? É grande, um pouquinho complicado, um pouquinho trabalhoso, mas você vai conseguir. Você tem que perseverar. Vamos lá. Outro exemplo. Eu tenho uma função que é 1 meio de tangente ao quadrado de x mais ln do cosseno de x. Ao derivar essa expressão, eu tenho 1 meio, derivada de uma potência, caio 2, que multiplica a função, mas ao lado tem a derivada da função. E a derivada da tangente, já demonstramos que é secante ao quadrado. ln de alguém, a derivada do ln de alguém é o inverso do alguém vezes, não posso esquecer de derivar quem está lá dentro da função, a derivada do cosseno menos seno. 2 simplificou com 2, tangente vezes secante ao quadrado, menos, porque menos com mais vai dar menos, seno sobre cosseno que é a tangente. Isso, posso colocar a tangente em evidência, que multiplica secante ao quadrado menos 1. Aí você olhou, tremeu de novo, porque secante ao quadrado menos 1, você sabe que é tangente ao quadrado. Preciso que vocês estejam muito firmes com a parte trigonométrica do ensino médio. Então, tangente vezes tangente ao quadrado, tangente ao cubo. Mais um exemplo. F de x igual a seno de x3. E m é a derivada primeira quando eu aplico o π sobre 3, mais a derivada segunda quando eu aplico o π sobre 2, mais a derivada terceira quando eu aplico o 2π sobre 3. Calcule, olha aqui, a terça parte de m. Tem gente que capota porque não fica atento ao comando da questão. Então, a minha função é o seno de 3x. A derivada primeira, derivada do seno é o cosseno, vezes a derivada do 3x, que é o 3. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, eu já tinha o 3. A derivada do cosseno é o menos seno. E aí eu tenho que derivar de novo quem está dentro do parênteses, o 3. Por isso que 3 vezes 3, 9, com menos 9, seno 3x. Quem será a derivada terceira? É a derivada da derivada segunda. Então, menos 9, derivada do seno é o cosseno, e de novo eu derivo quem está dentro do parênteses. 3 vezes menos 9, menos 27. Para determinar o m, eu pego a derivada primeira no ponto, a derivada segunda no π sobre 2, a derivada terceira no 2π sobre 3 e faço a conta. Só tenho que tomar cuidado
Porque ele pediu para calcular a terça parte. Então, ao juntar isso tudo, eu terei o menos 21. Porém, a terça parte de m vai dar menos 7. Galera, não para por aqui. Vá lá no banco de questões. Em breve, vários exercícios resolvidos e comentados em vídeo, na mãozinha, como se eu estivesse do seu lado. Você vai acompanhar passo a passo. Faça o máximo de questões possível para que você tenha musculatura pedagógica. Cálculo, limite, derivada, integral, a gente só aprende praticando muito. Teve qualquer dúvida? Entre em contato conosco, nos acompanhe nas redes sociais. Muita coisa boa sendo feita para você. Galera, aqui ó, é zero dúvida.